nota em todo lugar. Vê com a risonha nossa casa. Brota amor, afeto e alma, e resplandecerá a beleza e o encanto nos sorrisos. Eu quero ver, sinto como fosse o chão, pra quem quiser florescer. Quando o coração vibrar, será bom compartilhar. Um lugar onde cada um de nós habita, se locomove, trabalha, vive. Mas o direito à cidade é muito mais que liberdade individual. Afinal, ela deve ser construção coletiva. E é justamente por isso que falar em pertencimento e cidadania é cada dia mais urgente. A sua cidade é sonho ou realidade? Olá, bem-vindos ao Compartilhar. Eu converso hoje com o arquiteto Raul Ventura Neto sobre os desafios das cidades como espaços de interação e também direitos e deveres de cada um de nós. Tudo bem, Raul? Bem-vindo. Tudo ótimo. Raul, direito à cidade parece ser algo muito recente. Faz um resgate histórico para mim desse direito. O conceito de direito à cidade, ele nasceu nos anos 70 com um filósofo francês chamado Henri Lefebvre. Ele basicamente detalha ou discute a necessidade de nós conseguirmos ter controle sobre o nosso cotidiano. O que significa uma cidade que tenha acesso a um direito à cidade, as pessoas tendo acesso ao direito à cidade. Significa que eu preciso ter uma cidade onde eu não preciso demorar 1h30, 2 horas para chegar no meu espaço de trabalho e também não preciso demorar 2 horas para voltar. Significa que eu tenho uma cidade igualitária, onde a infraestrutura urbana é distribuída para toda a população. Claro que na cidade brasileira isso se traduziu de diversas formas, seja no sentido do plano diretor, que é como a gente rege a nossa cidade hoje, seja no sentido de como o Estado faz a infraestrutura urbana em si. Raul, tu falas em plano diretor. Ele é um documento super importante, vital para as cidades, mas ele precisa sair do papel e ser colocado em prática pelas cidades. Isso. O plano diretor é um instrumento básico a nível municipal de gestão urbana. Entretanto, ele é um plano de diretrizes. O que significa isso? Ele é um pouco abstrato do que ele necessariamente trata. O plano diretor ele é o documento fundamental, mas ele precisa de uma série de planos setoriais que permitam com que ele se efetive. Raul, o plano diretor é tão importante que a gente fez uma matéria especial também, detalhando um pouquinho mais da importância dele. Vamos conferir. O plano diretor é um instrumento que define as diretrizes para a organização da gestão pública e do ordenamento territorial, enfim, do município. Então, a gente vai encontrar diretrizes para todas as políticas, né, que devem ser detalhadas, colocadas no plano diretor. Ele hoje é um instrumento muito mais amplo do que foi no passado, quando era dedicado principalmente para definir questões físicas, né? E muita luta foi realizada por movimentos sociais e vários setores da sociedade brasileira para que esse documento tivesse uma construção participativa, para que ele não fosse baseado estritamente em formulações técnicas, mas que também ele contasse com leituras populares, leituras da sociedade, e dessa maneira ele pudesse ter uma aderência, né, da técnica àquilo que é a realidade da vida cotidiana. É muito importante a gente ter o conhecimento técnico, mas é muito importante também a gente estar com o pé no chão em relação ao que são as necessidades e os problemas que às vezes são pequenos, né, da população. Ter uma parada de ônibus a menos de 100 metros de casa, eu contar com acesso à calçada, ter água encanada, enfim. E eu ter hoje também a possibilidade de preservar a vida, porque foi-se o tempo em que eu tinha que me preocupar somente com o teto ou com a inserção da cidade. Hoje a gente está numa situação em que tem enfrentado grandes alagamentos, a gente tem enfrentado chuvas muito mais fortes. Então, tem uma mudança, né, que precisa ser considerada e gerida, né, nessa nossa documentação. Ouvir e respeitar a diversidade da nossa população é a melhor maneira da gente conseguir fazer uma agenda
né, comum e que realmente permita um planejamento de ações para que em 2 décadas, 3 décadas, a gente consiga superar os problemas que a gente enfrenta hoje. Raul, e é fundamental a participação popular nesse processo? Eu diria que é até obrigatória, porque o plano diretor ele não pode ser aprovado pela Câmara se a Prefeitura não comprovar que foram feitas audiências. Entretanto, em grande medida, eu penso que a população, por não ter tempo de maturação política sobre isso, talvez não consiga perceber a sua importância. Mas a gente está caminhando, né, nesse sentido de inclusão popular nessa decisão. Quando a gente fala em direito à cidade, pensa em direito à cidade, parece que fica mais evidente o fosso que separa a periferia dos centros urbanos, né? Principalmente na questão da acessibilidade e também dos serviços públicos que estão disponíveis na periferia. Como é que a gente pode mudar? Como é que a gente pode virar essa chave? Olha, do ponto de vista legal, o que nós temos é o plano diretor. Então, eu te diria que no curto prazo é a participação em audiência pública. Mas talvez no curtíssimo prazo, a população ela tenha que conseguir entender quais são os seus direitos. A população ela tem que perceber que infraestrutura urbana não significa somente pavimentação. Ela significa também controle de especulação imobiliária, por exemplo, controle de aluguéis. O Estado desenvolvido, seja por exemplo, as cidades europeias, cidades norte-americanas, o controle de aluguel é presente, porque esse sim é um direito básico do plano diretor, que é cumprir a função social da propriedade. Uma outra coisa também que às vezes as pessoas confundem quando você pensa numa cidade desenvolvida, uma cidade que está crescendo, é quando ela começa a verticalizar. Isso é um equívoco? Completamente, porque na verdade, e aí é um equívoco histórico, a gente associou a ideia de progresso à ideia de edifício vertical. Muitas vezes você tem um edifício de 30 andares, um apartamento por andar que moram 3 pessoas. Então se você calcular, se esse apartamento tiver 200 metros quadrados ou 250 metros quadrados, você tem 70 metros quadrados por pessoa, imagina. É uma densidade construtiva elevadíssima, mas uma densidade populacional muito baixa. Qual é a qualidade dessa cidade? É a densidade populacional na área central, muita gente na rua, muitas calçadas. Tem muita gente morando num lugar, o Estado ele vai ter que ofertar espaços públicos melhores, calçadas, espaços de convivência. E aí, quando a gente troca essa lógica de que o importante é subir prédio, a gente troca a lógica de que a cidade importante é o que está como espaço público, né? Raul, o compartilhar foi às ruas perguntar qual é a cidade dos sonhos das pessoas. A gente vai ouvir o que eles responderam e na sequência eu vou te perguntar exatamente isso, tá bom? Beleza. A minha cidade dos sonhos é uma cidade com acessibilidade, mobilidade urbana. Uma cidade cheia de parques, uma cidade limpa, né? Eu acho que uma cidade que funcione, uma cidade que as pessoas sintam prazer em morar, em viver e que isso tudo se relacione de forma harmônica. A cidade dos meus sonhos é uma cidade onde meus filhos, minha família possam ter mais segurança e também mais educação. Essa questão da segurança pública é uma questão muito importante em Belém. Nós somos uma das cidades mais violentas do mundo. Isso não condiz com o fato de termos de toda a riqueza cultural, histórica e até paisagística que a gente tem. Cara, a cidade dos meus sonhos é uma cidade onde todas as pessoas, principalmente as mais pobres, tenham direito à cidade. Belém é uma cidade muito bonita e tem espaços que promovem lazer e outras atividades, mas às vezes não é acessível para pessoas que moram um pouco mais longe ou em áreas mais periféricas. Eu acho que eu mudaria em Belém o transporte público e o trânsito, a forma como as pessoas se deslocam. Acho que isso é muito caótico aqui, é uma mudança, acho que de imediato. A mudança não tem que começar pela gente mesmo, né? Eu tenho uma política específica na minha casa de separar o lixo, mas é mais fácil para mim, de repente, né? Porque eu moro sozinha, aí eu consigo separar meu lixo conforme o material do lixo, por exemplo, para reciclagem, e aí eu entrego em cooperativas e acho que isso facilita muito na questão dos resíduos sólidos. Tem muitas pequenas ações que precisam de políticas públicas para que sejam articuladas. Mudanças no hábito de vida, por exemplo, economizar água. E consumo consciente, responsabilidade com o próprio lixo e com
os patrimônios públicos. E de educação também das pessoas, né, de informação para fazer com que essas muitas pequenas ações consigam ter um efeito grande. E agora é a tua vez de responder. Qual é a cidade dos teus sonhos? Quais são os indicadores de uma cidade dos teus sonhos? Olha, eu diria que a cidade dos meus sonhos é a cidade que cumpre a lógica do direito à cidade. Mas eu acho que para a cidade de Belém, para a cidade brasileira de modo geral, isso não pode acontecer sem o controle da especulação imobiliária. A cidade dos meus sonhos é a cidade onde o Estado consiga e tenha como obrigação controlar o modo como se taxa o imóvel em Belém, ou nas cidades de modo geral. Tanto no ponto de vista do aluguel, quanto no ponto de vista do modo como esse imóvel vai para o mercado. Isso pode parecer um pouco revolucionário demais, mas quando você olha que todas as grandes cidades do mundo desenvolvido têm isso como prerrogativa, você vê que, na verdade, isso é uma etapa necessária para a construção da cidadania. A possibilidade que todos possam pagar por uma boa casa com o salário que recebem. E se não puderem, esse preço tem que voltar para a realidade. Raul, a gente falou muito dos direitos do cidadão, falamos dos deveres da gestão pública. E quais são os deveres também nossos, né, do cidadão? Então, o cidadão ele tem o direito e o dever, ao mesmo tempo, de participação nas decisões do plano diretor. Mas, como dever, ele tem que conseguir cobrar a ocupação desses espaços, os espaços públicos. Tudo que pode ser aparentemente, por exemplo, reservado ao espaço do carro é espaço público. Eu penso que Belém, principalmente na periferia, em que nós temos uma ausência de espaços verdes, de espaços de convivência, a solução a curto prazo seja essa movimentação popular, no sentido de eu ocupo a rua. Se essa rua fosse minha, o que eu faria com ela? Na verdade, como é que eu posso transformar o meu final de semana, meu dia a dia, simplesmente fechando uma rua? Eu penso, por exemplo, que a solução do centro comercial de Belém é a retirada dos carros em grande parte deles. Ocupar os espaços com criatividade, se sentir também dono daquele espaço. Ocupar o espaço com criatividade, ou seja, usar o espaço público, gera interação e gera mobilização política, inclusive. Se eu tenho uma rua que é fechada todos os finais de semana, eu não vou conseguir mais que essa rua não seja fechada, porque a população vai se apropriar dela. Eu penso que, por exemplo, a solução para o comércio, para a área comercial de Belém, é sim a ocupação do espaço somente para pedestres, em grande parte deles. Imagina, se você pega uma rua como a 13 de Maio, que ainda hoje tem acostamento, se você transforma esse acostamento em calçada, você dobra a quantidade de pessoas que passam, você melhora o comércio, inclusive o informal. Por que as soluções de espaço informal em Belém elas não funcionam? Porque você transfere o camelô para o prédio, e o camelô depende daquela compra espontânea da pessoa que está passando. Como é que você resolve isso? Aumentando calçada, tirando carro. Isso não é uma solução que começou em Belém, isso começou na Dinamarca nos anos 70. Umas coisas simples, sabe? Uma coisa do curtíssimo prazo, que uma prefeitura ou mesmo a população poderia se mobilizar e fazer. Raul, essa transformação coletiva só vai acontecer se houver antes uma transformação individual, né? Eu acho que a transformação individual ela é necessária para isso, mas eu também não acho que o Estado tenha que estar fora dessa história. Eu acho que a gente não pode pensar em uma transformação social, mesmo no ponto de vista individual, sem a participação do Estado. Na minha percepção, uma ilusão, principalmente dentro da complexidade que é a cidade. A gente pode resolver um ou outro espaço, mas o Estado ele tem que pressionar no sentido de conseguir transformar a cidade do que seria a cidade dos meus sonhos, ou a cidade dos sonhos de todos. Ou seja, uma cidade onde eu possa morar, com o salário que eu ganho e, ao mesmo tempo, utilizar o espaço público que eu paguei com os impostos que eu fui retirado do salário. Então, eu preciso ter uma cidade onde eu ocupe o espaço público, eu uso o espaço público, eu tenho a consciência de que esse espaço é meu, mas eu também tenho a consciência que muitos têm o direito à propriedade em si, mas não o direito ao preço daquela propriedade. O preço daquela propriedade tem que ser uma definição coletiva. E aí, só assim a gente vai conseguir ter o controle da cidade. Raul, muito obrigada por essa conversa. Foi ótimo compartilhar um pouquinho contigo. Foi ótimo compartilhar os teus conhecimentos aqui também com quem está vendo o nosso programa de hoje. Legal, tá bom? Valeu, eu que agradeço. Esse foi o Compartilhar de hoje. Quer sugerir um tema ou um projeto bacana? É só mandar um e-mail pra gente. A gente se encontra na próxima edição. Beijo e até lá. Eu quero ver o santo como fosse o chão, pra quem quiser florescer, quem será capaz de arriscar. Eu quero ir onde possa ser plural, onde eu possa ser mais eu, quando o coração vibrar,
será bom compartilhar.